queridos, bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus. Hoje, domingo, dia 10 de maio, nós louvamos a Deus por esse dia. Hoje é o dia das mães. Parabéns a todas as mães da nossa igreja, todas as mamães que nos acompanham nesse momento. Nosso pastor, logo mais à noite, vai estar nos trazendo uma reflexão a respeito desse dia, Dia das Mães. E mês de maio também é o mês que nós comemoramos o mês da família. E eu quero, nesse mês, durante as manhãs de domingo, estar compartilhando com você, meu irmão, minha irmã, algumas coisas relacionadas a esse assunto. Nós vamos, com base na palavra de Deus, extrair algumas lições, algumas orientações, para que nossas famílias, elas sejam famílias fortes, mudando a história. E esse é o tema que eu quero abordar com você nessa manhã, mas primeiramente eu quero orar, pedindo a direção de Deus para esse nosso encontro nesse dia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela manhã desse dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial, onde o Senhor, ó Deus, tem sido bondoso, ó Deus, para conosco. Nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos o nome do Senhor e pedimos, ó Deus, a tua direção para tudo aquilo que iremos fazer nesse tempo. Eu quero pedir uma bênção especial ao Senhor pelas mães que nos assistem nesse momento, pelas mães da tua igreja, ó Deus, e que as copiosas bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre as vidas dessas mães. Quero, ó Deus, consagrar esse culto ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês Salmos, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 11, que diz o seguinte: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Interessante, o versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Texto apropriado, queridos, para esse tempo que o mundo vive, onde, na verdade, se olharmos para a história sem Cristo, não há esperança. E eu quero convidar você para cantarmos juntos o hino do cantor cristão 339, cujo título é Não Consentir, onde a sua primeira estrofe diz o seguinte: ó, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder em teus apertos, te lembra que Cristo é teu protetor.
Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor. Paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Ok? Louvamos a Deus por podermos entoar a Ele cânticos espirituais, e o verso 11 do Salmo 9 vai dizer o seguinte: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai-o entre os povos os seus feitos. Cantemos louvores ao Senhor nessa manhã. Iniciamos o nosso dia na casa do Senhor, e nada melhor que expressarmos a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor, entoando cânticos ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Olá, irmãos, estamos juntos mais uma vez para cantarmos ao Senhor e declarar que Ele é grande e muito digno de ser louvado. Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor.
Ok, queridos, quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, do verso 18 ao verso de número 21. Como eu disse na introdução do nosso encontro, nós vamos começar hoje fazendo uma abordagem desse texto e durante as próximas semanas, nossos próximos encontros, nós iremos continuar fazendo a exposição. Eu quero iniciar hoje, na verdade, falando a respeito de família, que é um tema do mês de maio, que nós batistas, nós celebramos o mês de maio, o mês da família. Não que os outros meses não sejam meses que nós devemos nos dedicar e nos debruçar sobre esse assunto, mas nós, o povo evangélico, no mês de maio, celebra o mês da família. Eu quero iniciar, queridos, essa nossa reflexão tratando desse tema, famílias fortes mudando a história. Leia comigo o texto, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 18 ao verso 21, que diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Até aqui, queridos, são deveres da família. O apóstolo Paulo, cuidadosamente, escrevendo aos Colossenses, ele traz orientações para que uma família seja uma família forte. Hoje nós olhamos para a sociedade, nós percebemos, queridos, um fracasso muito grande na sociedade, porque nós temos famílias que precisam ser fortalecidas. E nós, como povo de Deus, nós devemos buscar esse fortalecimento na palavra de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo, porque ele sabiamente, ele traz orientações para as esposas, para os esposos, para os filhos e para como os pais devem tratar os seus filhos. E é muito interessante, queridos, que Lloyd Jones, ele é de opinião que pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de serem diferentes. E aí nós sempre, quando nós olhamos para esse assunto, famílias que servem como referência, certamente cada um de nós tem uma família na qual nós nos espelhamos. E aí às vezes nós começamos a observar aquelas famílias que são diferentes. Algo diferente acontece com elas, no trato entre si, na cordialidade, no respeito, na cumplicidade. Certamente, se você se aprofundar e você fazer uma investigação, você vai perceber que são famílias que são tementes a Deus. Pessoas que vivem os princípios estabelecidos por Deus para a família. Logo, o resultado disso é a percepção das pessoas de fora que há algo diferente ali. Nessa manhã, meu irmão, a minha oração é que a sua família faça a diferença, que já esteja fazendo a diferença, que já sirva de referência para a sociedade. E se isso ainda não há na sua família, e que nessa manhã, através da palavra de Deus, nós possamos buscar esses princípios na palavra de Deus, para que a nossa família possa se fortalecer e mudar a história. E aí, queridos, o nosso grande desafio nessa manhã é sermos verdadeiros evangelistas através de uma relação correta entre os membros da minha família e da sua família.
E aí, queridos, o privilégio que a nossa família vai desfrutar, vivendo conforme os princípios da palavra de Deus, é que nós seremos instrumentos nas mãos de Deus para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. A minha família, a sua família, ela pode aguçar na sociedade a sede, o desejo, o interesse de conhecer a verdade, que é o Evangelho de Cristo. E aí o texto em pauta, queridos, nos traz nessa noite algumas informações, onde o apóstolo Paulo ele vai falar das relações humanas dentro da família, relacionamentos. E é interessante, meus irmãos, que esse tema ele é tratado de uma maneira muito especial no Novo Testamento. E esse texto não é o único texto que aborda a questão da família. Essa não é a primeira vez que esse tema família fortes é abordado na palavra de Deus. É apenas um tema recorrente. É tratado com muito cuidado. Sabe por quê? Porque a família ela é a base da sociedade. E aí alguns princípios que são norteadores para a família cristã estão lá, queridos, expressos em Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 31, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15, também Tito, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, e 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então nós temos aqui uma gama de informações para nortear como a família ela deve se fortalecer e influenciar e mudar o local onde ela está inserida. Qual é a realidade, então, meus irmãos, das famílias de hoje? Relacionamentos familiares, queridos, passam por uma grande crise. E muitas das vezes nós focamos o nosso pensamento no entretenimento. Às vezes estamos com uma crise, nós optamos por uma viagem, nós optamos por um jantar fora. Não que nada disso não seja de extrema importância, isso é lazer com a família, é um programa para manter a unidade da família. Mas a melhor coisa para sanar os problemas, as crises existenciais dentro de nossas famílias é voltarmos para as Escrituras, para a palavra de Deus. E aí, queridos, qual é o maior índice de separação hoje, já que estamos falando de família? Alguns países, meus irmãos, já chega aos 50% de índice de separação. Mais da metade de um grupo entrevistado já desistiu da família. Por que isso tem crescido, de maneira avassaladora? Por que isso tem invadido o seio da igreja? Por que a sociedade hoje está do jeito que está? As nossas famílias precisam de tratamento. Vivemos em um tempo, queridos, que mães trabalham fora de casa, mesmo na fase das crianças pequenas. A economia que nós vivemos. A média das crianças de 6 aos 16 anos assiste de 20 a 25 horas de televisão por semana. Qual é o grande problema disso, queridos? Elas estão grandemente influenciadas por aquilo que elas assistem. O uso de contraceptivos, preservativos, incentivado por uma ética relativa, ou seja, empurrando os adolescentes e jovens para uma vida sexualmente promíscua e cada vez mais cedo. O sexo está cada vez mais fácil e o casamento cada vez mais frágil. É nessa fase de adolescência, entra para a juventude, a perda de princípios, as dificuldades não tratadas chegam dentro do casamento. E o casamento, a instituição família, deixa de ser valorizada. Qual é a consequência disso, queridos? Família em crise. Família em crise. A sociedade, então, ela é um espelho da família.
Se a família vai mal, logo a sociedade vai mal. E nós olhamos para a nossa sociedade hoje, nós entristecemos o nosso coração, porque parece que a coisa tende cada vez mais a piorar. Voltemos para dentro de nossa casa, voltemos o olhar para a nossa família. E assim, queridos, como está a família, está a igreja e também está a sociedade. O que fazer então diante desse cenário? Sentarmos, cruzarmos os braços e desistirmos? Não, nem tudo está perdido, queridos. Essa é uma palavra de esperança nessa manhã. E por que nem tudo está perdido? Porque existem princípios de Deus que devem reger os relacionamentos na família. Princípios esses podem até ser esquecidos, rejeitados e até adiados, queridos, mas jamais poderão ser destruídos, porque os princípios para a família estabelecidos por Deus, eles continuam existindo. O que tem acontecido é que nossos olhos têm sido desviados desses princípios, porque nós temos voltado nossa mente para aquilo que a sociedade tem oferecido. Estamos abrindo as portas de nossa casa para que o mundo entre, e esses princípios são deixados de lado. O nosso desafio nessa manhã era nos voltarmos para a palavra, nos voltarmos para esses princípios que jamais são destruídos. Sabe por quê, queridos? Porque os princípios de Deus para uma sociedade saudável e justa, eles sempre existiram, mas, como eu disse, estão sendo deixados de lado. Quais são os princípios que regem, então, meus irmãos, os relacionamentos na família? Há 5 princípios. Primeiro deles, queridos, Cristo, ele nos concede um novo poder. As outras filosofias morais, elas são como trens sem locomotiva. Mas o cristianismo, queridos, ele é o motor que nos impulsiona e nos capacita a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. E aí, queridos, qual é o princípio? O primeiro princípio para que a minha família possa viver esse relacionamento com Deus, o primeiro princípio que rege os relacionamentos na família é o cristianismo. Ele deve ser aquele motor que vai impulsionar e capacitar a sua família a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Você e sua família vivem de fato na íntegra o cristianismo? Pensemos nisso. Em meio, queridos, ao caos, através do cristianismo, Cristo, ele dá uma ordem e ele dá poder para que essa ordem seja cumprida. Ou seja, ele oferece a solução. Na medida que nós tomamos posse dessa solução, as coisas começam a acontecer dentro da minha casa. E qual é esse motor? O cristianismo. Qual é a lição então, queridos? Esposas e maridos, filhos e pais podem ter novos relacionamentos a partir de hoje, fundamentados no poder de Cristo, através do Evangelho, no cristianismo. Então Cristo, ele nos concede um novo poder. E em segundo lugar, Cristo nos oferece um novo propósito. Que propósito é esse? O grande propósito, queridos, da família é viver todos os relacionamentos para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 10, no verso 31, ele vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, esse é um princípio que a minha família, a sua família deve seguir. Nós não estamos na igreja, mas nós estamos em casa e lá é o meu primeiro ministério. Tudo que a minha família fizer, deve fazer para a glória de Deus. Aquilo que você permite os seus filhos assistirem, é para a glória de Deus. Aquilo que você assiste, aquilo que a sua esposa assiste, é para a glória de Deus. Deus tem sido glorificado no seu dia a dia, na sua casa. E lembrando, queridos, os nossos filhos, eles estão ligados naquilo que nós pais estamos fazendo. Pensemos sobre isso. Qual é a única maneira correta, então, queridos, de explicar Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao 21? E é interessante que no verso 17 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando-lhe graças a Deus Pai por tudo. Em todas as coisas, na minha casa, eu preciso glorificar a Deus com a minha família. Terceiro lugar, queridos, primeiro, Cristo, ele nos oferece um novo poder, que é o cristianismo. Ele vai, em segundo lugar, nos oferecer um novo propósito, que é vivermos para a glória de Deus. Qual é o propósito da sua vida? Qual tem sido o propósito da sua vida? E em terceiro lugar, Cristo, ele nos oferece um novo modelo. Como noivo da igreja, Cristo, queridos, ele precisa ser o meu modelo como marido que sou, devotando o seu amor espontâneo, perseverante, sacrificial, santificado. Vejamos, queridos, como filho, Jesus, ele se submete ao Pai Celeste. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Em Lucas capítulo 2, versículo 51, ele foi bem como os pais terrenos. Como o Senhor Jesus serviu os seus discípulos, a ponto de lavar os seus pés. Em João capítulo 13, do verso 3 ao 17, Cristo, ele é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos na família. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós observamos o noivo da igreja servindo da maneira que ele tem servido, nós, como homens, chefes da nossa casa, nós precisamos para esse olhar para esse ministério terreno de Jesus e servir a nossa família da mesma forma que ele serviu aqui na terra. Quarto lugar, queridos, Cristo, ele nos oferece uma nova ética. A ética cristã, ela não faz acepção de pessoas, não há desequilíbrio nem injustiça, há privilégios e responsabilidade para todos. Essa questão aqui nós vamos abordar mais um pouco para frente, porque vai ser quando vamos falar dos filhos, preferências dos pais para com determinados filhos. E não pode haver essa acepção de pessoas dentro da nossa própria casa. É um outro problema. E aí Cristo ele nos oferece uma nova ética, que não pode haver essa acepção dentro do contexto da família. E o apóstolo Paulo, então, ele faz, querido, o seguinte: ele não realça o dever das esposas à custa do dever dos maridos, dos filhos e dos pais. Ele aqui, na verdade, queridos, ele vai nos dizer que fora da palavra de Deus não havia esse equilíbrio. E esse conceito de Paulo aqui, ele é revolucionário. Por que esse conceito de Paulo, então, ele é revolucionário? Porque no primeiro século, as esposas e os filhos não tinham direito nenhum. Não tinham direito nenhum. Sob as leis e costumes judeus e gregos,
todos os privilégios, eles eram de quem? Dos maridos. E todos os deveres pertenciam à mulher. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer que há deveres, há obrigações, há privilégios para o homem, há deveres, obrigações e privilégios para as mulheres, e há deveres, obrigações e privilégios para os filhos. Não há essa acepção. Aí é a nova ética que entra em cena e todos merecem o devido respeito mútuo. E o que Cristo então nos traz, queridos? Uma ética de obrigações mútuas. O cristianismo então, ele é revolucionário, ele revoluciona a vida social, mostrando reciprocidade dos direitos e das responsabilidades. Então, Cristo ele nos oferece essa nova ética. Em quinto lugar, queridos, Cristo ele nos oferece uma nova motivação. Nova motivação que é qual? Agradar ao Senhor. O cristianismo, queridos, ele ensina que todas as relações, elas são no Senhor, com o único propósito de glorificar, de agradar, de honrar o meu Senhor. Esses são os princípios então que regem os relacionamentos na família. E Cristo, queridos, nos concede novo poder, novo propósito, novo modelo, nova ética e uma nova motivação. Esses princípios, certamente, eles irão, queridos, nos ajudar a enfrentarmos as crises dentro de nossas famílias e vivermos para a glória de Deus. Após então, meus irmãos, considerarmos então esses princípios gerais que regem os relacionamentos, eu quero destacar aqui mais alguns princípios que devem reger a postura da esposa e do marido. Verso 18 e verso 19. A submissão aqui da esposa ao marido. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das esposas e depois nós vamos falar dos maridos. E numa outra exposição nós vamos estar abordando a questão dos filhos. E essa submissão aqui, meus irmãos, ela não é uma questão de inferioridade. E há um erro em interpretar isso aqui muito grande com relação a essa questão dessa submissão. Não se pode confundir submissão com escravidão. A autoridade do marido não é um governo ditatorial ou tirano, mas uma liderança amorosa. Eu quero destacar aqui então 3 pontos acerca da submissão da esposa. Primeiro, a submissão da esposa ao seu marido, ela é ordem divina. Está no versículo 18. Versículo 18 vai falar sobre isso. As ordenanças divinas, queridos, não são para nos escravizar, mas para quê? Para nos libertar. A submissão a Deus é a liberdade e a glória da esposa, assim como a submissão da igreja a Cristo é sua glória e liberdade. Nenhuma esposa ela vai ter a dificuldade, queridos, de ser submissa ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. A submissão ao marido é uma atitude de respeito e valorização que redunda no desejo natural de servi-lo e de apoiá-lo. O segundo ponto está no verso 18 ainda. A submissão da esposa ao marido é uma atitude espiritual. A mulher, queridos, ela deve submeter-se ao marido não porque ela está debaixo do senhorio de Cristo. A versão da NVI é mais clara, diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém quem está no Senhor. A mulher
ela deve submeter-se ao marido, porque ela está debaixo do senhorio de Cristo. E aí uma outra versão de King James lança a luz e diz o seguinte: mulheres, cada uma de vós seja submisso ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Terceiro ponto, versículo 18 ainda, queridos: a submissão da esposa ao marido não é absoluta. Interessante isso aqui. Então, primeiro, a submissão da esposa ao seu marido, ela é ordem divina. Em segundo lugar, a submissão da esposa ao marido é uma atitude espiritual. E em terceiro lugar, essa submissão, ela não é absoluta. Muito cuidado ao pensarmos sobre isso aqui agora. Não é absoluta no que sentido? Preste atenção, maridos e mulheres que nos acompanham nesse momento. A mulher, ela deve ser submissa ao marido até o ponto em que não seja forçada a transgredir a palavra de Deus. Afinal de contas, queridos, se eu vivo o cristianismo, eu disse lá na introdução, todas as minhas atitudes devem ser para glorificar ao Senhor. Então, essa submissão, ela deve ser absoluta. Quando você vai glorificar o nome do Senhor, ou seja, sua obediência está a Cristo, está acima de sua submissão ao marido, porque Cristo, ele é maior do que o marido. A vontade do marido deve, olha que interessante, irmãos, preste atenção, maridos, a vontade do marido deve sempre coincidir com a vontade de Deus. Nós, maridos, precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a Deus para conduzir a nossa casa. Queridos, quantas vezes eu entristeci o coração da minha esposa, e certamente você entristeceu o coração da sua esposa por tentar conduzir a sua casa pela sua própria vontade, não pela vontade do Senhor, com base na palavra de Deus. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu procurei conduzir da minha vontade, a coisa não fluiu. Eu entristeci o coração dela, nos chateamos, nossa família deixou de agradar a Deus, de viver para Deus, porque tentamos fazer a nossa vontade e não a dele. Então, quando o marido ele vive de acordo com a vontade de Deus, a sua esposa, ela vai ter alegria, ela vai ter o prazer de ser submissa a um homem que é temente ao Senhor. Nós, maridos, precisamos ter essa sensibilidade, queridos, de ouvir a voz de Deus para conduzirmos a nossa casa. Amém? Continuemos, queridos. Estamos caminhando para o final da nossa reflexão, mas temos ainda o segundo princípio, o amor do marido à esposa. Ou seja, queridos, se a mulher deve submeter-se como a igreja é submissa a Cristo, o marido ele agora deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ou seja, a primeira parte, as mulheres devem ser submissas. Mas agora a segunda parte, nós maridos precisamos amarmos as nossas esposas para que elas sintam-se fortalecidas, para que elas sintam seguras para serem submissas a nós maridos. Se a mulher deve se submeter como igreja, se a mulher deve se submeter como uma igreja submissa a Cristo, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. O amor do marido, queridos, a sua esposa, deve observar dois princípios. O amor do marido à esposa é um claro mandamento de Deus: amai as vossas esposas.
Esse amor era uma ordem divina, é algo imperativo, queridos. O outro princípio é que o amor do marido à esposa, ele o impede de agredi-la com palavras e atitudes. Isso, querido, refere-se muitas das vezes à impaciência, refere-se muitas das vezes aos resmungos, aquelas situações que criam tensão dentro de casa. E tudo isso deve ser substituído, com um tratamento, queridos, que vai agradar a Deus. E aí esse sentimento, esse tratamento com amargura deve ser substituído por um bálsamo na vida dela. O marido, ele precisa ser um aliviador de tensões, um amigo presente, um companheiro sensível que vive a vida comum do lar, servindo-a e protegendo. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós começamos a observar esses princípios estabelecidos por Deus, e quando nós olhamos para a nossa casa, a nossa família, e quando nós começamos a pensar em quantas vezes nós deixamos de agir segundo esses princípios que vão reger a família, e deixamos a coisa fluir do nosso próprio eu. Quantas tristezas nós causamos, quantos lares foram desfeitos e estão sendo desfeitos e serão desfeitos, porque nós não deixamos essa palavra reger os nossos relacionamentos. Que nessa manhã, nessa nossa primeira reflexão desse mês de maio sobre família, onde nós podemos olhar para a palavra de Deus e observarmos aqui orientações do apóstolo Paulo para o marido, para a esposa, que nesse nosso início de conversa nós já possamos pensar sobre qual tem sido o nosso procedimento dentro da nossa casa e buscarmos o auxílio de Deus para que nós possamos viver para a glória de Deus. Como primeiro grupo social, queridos, estabelecido por Deus na terra, qual é o nosso desafio? O nosso desafio, queridos, é reencontrarmos os verdadeiros propósitos para a família. Resgatar aqueles princípios que regem os relacionamentos. E Cristo, Ele nos concede, queridos, esses princípios. Ele nos concedeu um novo poder, que é o cristianismo. Ele nos concedeu um novo propósito, que é para vivermos para a glória dele, um novo modelo. Ele nos concedeu uma nova ética, uma nova motivação. Dentro da nossa família, queridos, procuremos viver o cristianismo. E minha oração nessa manhã é que vivemos o cristianismo, vivemos o evangelho, e dessa forma a nossa família, ela irá se fortalecer no Senhor, e através da nossa família nós iremos mudar a história, iremos mudar o contexto onde nós vivemos, iremos alcançar pessoas que estão vivendo, queridos, nessa sociedade caída, que só vai haver mudança quando as famílias que vivem o cristianismo de fato viverem para a glória de Deus. Que possamos pensar nisso nessa manhã, e que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém. Curva sua cabeça como você está nesse momento. Eu quero orar por você, clamando a Deus pela sua família, e que Ele possa receber no teu trono de graça nossa oração nessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pelo apóstolo Paulo, teu servo, que de maneira, Deus, muito inspirada pelo Senhor, escreveu, Senhor, os Colossenses, dando aquelas orientações, ó Deus, dos deveres dentro da família.
Ó Deus, e nós olhamos, ó Pai, para a nossa sociedade hoje, nós percebemos, ó Pai, um quadro, ó Pai, desanimador, onde os princípios, ó Deus, se perderam. E, ó Deus, nós, ó Deus, como servos do Senhor, queremos, ó Pai, pedir a orientação do Teu Espírito Santo para guiarmos, ó Deus, conduzirmos a nossa casa, a nossa família, nossas esposas, os nossos filhos. Mas entendemos, ó Deus, que é vivendo o cristianismo que nós iremos, ó Deus, estabelecer esses princípios dentro da nossa casa. Deus querido, nos ajude. Nossas famílias, ó Deus, estão doentes, enfermas, precisando ser curadas, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, eu quero clamar a Ti pelas famílias da Tua igreja, Senhor. Por nossas famílias, Pai. Ó Deus, se porventura, ó Pai, houver famílias nessa manhã, ó Deus, que ouve essa mensagem, enfrentando, ó Pai, dificuldade dentro da sua casa, com seu cônjuge, ou até mesmo com seus filhos, aquela crise, ó Pai, nos relacionamentos. Ó Deus, que essa família nessa manhã, Pai, possa ser alcançada, Senhor, por essa palavra, Deus. E se voltar, ó Deus, para essa palavra e procurar seguir, ó Pai, esses princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Porque, ó Deus, não são viagens, não são passeios, não são jantares, presentes que vão sarar nossas famílias, mas sim, ó Deus, a palavra do Senhor. Ministra, Deus querido, aos nossos corações. Nós precisamos ser ministrados pelo Senhor. Nos ajude, ó Deus, como igreja, a nos levantarmos como famílias fortes, famílias consagradas pelo Senhor, porque quando as nossas famílias, ó Deus, se voltarem para o Senhor, se prostrarem diante do Senhor, buscarem a sua face, o reflexo disso será na tua igreja e logo na sociedade, Senhor. Ó Deus, cura nossas famílias, sara nossas famílias, trata nossas famílias nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, nos dê a direção do Teu Espírito Santo, para que nesse mês de maio, Senhor, nos domingos pela manhã, nós possamos debruçar sobre esse assunto, Pai, e não para apenas, ó Deus, cumprirmos, ó Pai, essa agenda do mês de maio ser o mês da família, mas que de fato, Pai, o milagre do Senhor possa, ó Pai, ser manifesto em nossas vidas, ó Deus, através desse tempo, onde nós estamos, ó Pai, em casa, nos dedicando, Senhor, a um tempo maior com nossas famílias. Esse tempo, Senhor, foi um tempo, Pai, que o Senhor permitiu que acontecesse, para que eu pudesse, ó Deus, identificar na minha casa aquilo que eu preciso melhorar no meu relacionamento com a minha família. E, ó Deus, nos dê essa sensibilidade, para que nesse tempo, Senhor, nós possamos, ó Pai, perceber aquilo que precisa ser mudado. E com o auxílio do Senhor, com a graça do Senhor, nossas famílias serem tratadas. Ó Deus, nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Porque nós entendemos na Tua palavra, Deus, que a família é projeto do Senhor. É projeto do Senhor. O Senhor não se agrada, ó Deus, com um casamento que se desfaz. O Senhor não se agrada, ó Deus, com o divórcio. E nós queremos, ó Pai, viver, ó Deus, o Teu Evangelho, Senhor. E nós precisamos, ó Deus, voltarmos para Ele todos os dias, porque nós precisamos do Senhor dentro de nossa casa, na nossa família. Obrigado, Senhor, pelas famílias da Tua igreja. Obrigado, Senhor,
pela nossa família. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te exaltamos. Glorificamos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.